nós vamos participar da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, ou acompanhe pela TV, se você preferir. Nós vamos então iniciar essa série de mensagens sobre o perigo da incredulidade. Meu Deus! Capítulo 3 da carta aos Hebreus. Quero ler com vocês, inicialmente, a partir do versículo 12. Serão, se Deus assim nos permitir, 6 quintas-feiras, uma série de mensagens sobre esse mesmo tema, em textos diferentes, com personagens diferentes, chamando a nossa atenção. E eu entendo que há uma preocupação no coração de Deus sobre a incredulidade. Isso dando um sentido já para você entender melhor como o coração da noiva está se esfriando, como as pessoas estão vazias de Deus, e mesmo aquelas que professam Deus através da religião, da fé. Como as pessoas estão desacreditando dos milagres, como as pessoas estão sendo ensinadas a acreditar mais na ciência do que na palavra final de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz assim: Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos curvar nossas cabeças e orar. Louvamos a Ti, Senhor Deus, pela Tua palavra, desde já lida. Te pedimos que o nosso coração agora possa se aquietar das preocupações, para darmos ouvidos à Tua voz. Fala conosco, seja uma palavra revelada dos altos céus, que seja uma profecia sobre as nossas vidas, Pai, que seja verdadeiramente a palavra que nos oriente e nos traga a Tua paz. Em nome de Jesus oramos, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Quem foram esses? A carta aos Hebreus vai nos falando de uma certa preocupação, não é? Nós sabemos que a palavra de Deus é um livro que se traduz como a palavra de Deus. Temos ensinado através da nossa academia de líderes, temos um curso teológico aqui em 3 módulos, módulo 1, 2 e 3. O módulo 1 nós temos uma turma já finalizando, desde já as inscrições para o módulo 2 já estão abertas. Vamos iniciar logo, no mês de junho, nós vamos iniciar então o módulo 2. E o que a gente enfatiza bastante, dentre tantos assuntos importantes? Que a palavra de Deus é e contém, ao mesmo tempo, a Bíblia é e contém a palavra de Deus. Em que sentido, pastor? Nós sabemos que temos aqui o pensamento humano não desviado de Deus, mas um pensamento preocupado com as coisas desse mundo. Os escritores inspirados por Deus, eles estão ouvindo Deus, eles estão não recebendo uma informação direta, mas talvez até em muitos casos indireta. Como falamos quando João está na ilha de Patmos, tendo a visão, recebendo a revelação, ele escreve e não dá para a gente dizer que o coração dele não está no que ele está escrevendo. O coração do apóstolo está ali contido do sofrimento, amargurado pelas lutas da vida. Então, a humanidade de João não é anulada, mas ele não escreve o que ele deseja escrever. Ele não escreve o que ele pensa, o que ele acha. Ele escreve o que Deus determina, o que Deus coloca, a firmeza de fé.
Paulo está preso e preocupado com os irmãos lá fora. Esta preocupação, inicialmente, é do próprio apóstolo, que está preocupado porque ele confia em Deus, ele sabe que Deus está cuidando dos irmãos lá fora também. Mas há uma preocupação no coração do apóstolo, de tal modo que ele escreve as cartas. A carta aos Hebreus, não temos uma definição, muitos acreditam, né, que pode ter sido o próprio apóstolo Paulo a escrevê-la, mas quem escreveu mostra essa preocupação com aqueles que, por algum motivo, esfriaram o coração, endureceram o coração. E vamos trazer para os nossos dias, mesmo que esteja na igreja, mesmo que seja fiel, aliançado com o Senhor, ele pode não herdar o reino do céu. Mas, pastor, não é só o pecador que não entra. Sim, mas a palavra de Deus vai nos ensinando hoje que a incredulidade se torna em pecado. Pelo contrário, nós nos distanciamos da verdade quando o nosso coração endurece. Uma carta que foi escrita 2000 anos atrás, que já foi aberta e lida durante esses 2000 anos e que até hoje é uma carta muito presente. Serve para quem? Para quem quer dar ouvidos à palavra de Deus. Para quem entende que aqui é uma forma de Deus falar conosco diretamente através da mensagem. Por isso honramos a palavra, por isso respeitamos a pregação, por isso queremos aquietar o nosso coração. Nada contra, né? Há igrejas de diversos movimentos. Tem igreja que é mais calma que a nossa. A nossa, para eles, é até barulhenta demais. Mas tem igreja que é muito, muito, muito mais barulhenta. Tem igreja que o pregador está falando e a gente não consegue nem ouvir o que ele está dizendo. Por excesso de glória, aleluia. E eu acredito na manifestação inocente e verdadeira dos irmãos. Mas por que enfatizamos que há necessidade de aquietarmos o coração? Oramos agora, pedimos, Senhor, permita que o nosso coração se aquiete, porque não adianta. Você está aqui ouvindo a palavra preocupado com a porta de emprego, com as coisas da casa, da vida, não adianta, você tem que vir para cá e abrir mão de tudo isso, limpar o seu coração e deixar que Deus fale. E através do modo de Deus se expressar com cada pregador, do jeito que ele prega, você começa a entender que Deus usa muitas pessoas para nos alertar dos perigos dessa vida. Aqui o escritor aos Hebreus está verdadeiramente preocupado, tentando alertar aquele povo e a nós hoje, que paramos para ouvir a palavra, que há um perigo, e um perigo que às vezes a gente não percebe, quando o nosso coração começa a se endurecer. E eu não estou falando só da questão do primeiro amor, né? Muitos relatam, puxa, pastor, no início da minha conversão, eu ouvia louvores na rádio, chorava. Pode ser. Eu lia a palavra com tanta ênfase, meus olhos derramavam lágrimas. Pode ser que você esteja começando a endurecer o coração. Porque os louvores, né, podem ser os mesmos. Se bem que nos últimos dias eu choro de raiva, sabe? Ouvindo rádio evangélica. Eu não sei você, irmãos, eu amo a música evangélica, as canções, mas a rádio eu não consigo ouvir. As rádios evangélicas, misericórdia. Eu ouço lá nos streams, né, pendrive, Spotify, YouTube, eu escolho as músicas, porque ouvir o locutor fazendo propaganda de remédio que não cura nada, para mim é uma grande mentira. Então eu prefiro me abster. E algumas pessoas até falam, pastor, o senhor acompanhou o debate? Eu falei, jamais. Eu não vou debater e nem quero ouvir a opinião de pessoas que eu nem conheço. Respeito a opinião das pessoas. Mas eu não perco meu tempo com essas coisas. Eu prefiro, tendo tempo, ler a palavra. Aqui não tem debate. Aqui não concordo. Você não pode dizer para Deus, não concordo. Eu paro para ouvir alguns debates, pastor, o tema é importante. Tá bom, o tema é ótimo, mas pessoas sábias estão lá, mas pessoas também que não têm a menor capacidade de estarem lá falando asneiras, se passando por sábios, intelectuais e não transmitem, às vezes, unção. Então, para não julgar as pessoas, eu prefiro não ouvi-las. Eu prefiro ouvir a palavra, eu prefiro buscar mais em Deus sobre determinados temas importantes. A rádio faz um bem quando ela consegue, né, se manter no caminho do tema. O problema é que eu quero ouvir canções e ouço propaganda. Propaganda para você comprar o carro e não ter que pagar o carro todo. Não é isso que tem lá? Propaganda para você tomar um remédio que não é remédio. Propaganda para você, eu ouvi uma propaganda que me interessei e depois desisti. Como fazer o cabelo crescer.
Aí eu pensei, mas não tem cabelo, então desisto. Tá bom, ela pode oferecer coisas boas, mas, queridos, houve uma época, não é? E eu falo da minha conversão, isso já vai chegando aí uns 25, 27 anos de conversão, que eu ouvia as canções e eu chorava. Chorava porque eu sentia muita presença de Deus. E não era pelas minhas necessidades e a minha proximidade com o Senhor. É porque não havia nenhum grau de incredulidade no meu coração. Tudo que dizia entrava com facilidade. As canções levavam a gente à presença de Deus. Hoje ainda temos canções lindas, mas uma boa parte são canções que trazem o efeito humano, o antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Isso me preocupa um pouco, mas é a modernidade, tá? Eu não estou aqui para trazer apenas o meu senso crítico, mas por que eu digo a respeito da incredulidade? Porque se nós não ficarmos atentos, o nosso coração se endurece com muita facilidade. De todas as formas. Está num local, ouve uma mensagem, daqui a pouco o pregador está animado, está falando só da vida dele ou da vida do outro, ou trazendo o efeito da psicologia. E aí você quer ouvir a palavra que liberta, a palavra que traz a verdade, a palavra que entra no coração. E veja, isso está acontecendo com Israel há 2000 anos. Esse povo, aqui você leu no texto, quem foram esses que se tornaram os rebeldes de Deus? Os que saíram do Egito, os que viram os milagres acontecendo, os que viram o mar se abrindo e mesmo assim se tornaram rebeldes. Por quê, pastor? Porque deixaram que o coração endurecesse. Olha o perigo da incredulidade. Aí mesmo no capítulo 3 de Hebreus, no versículo 7, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais, no sentido de geração, né? A geração antes de vocês, os pais de vocês, me tentaram, olha, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos, acompanharam tudo que Deus fez durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meu irmão, pensa você, que momento é esse? Lógico que a Escritura está resumindo anos depois o que aconteceu lá atrás, mas pensa em alguém, pensa em você estando lá no Egito, nasceu no meio de uma escravidão, os anciãos orando, pedindo a Deus um libertador, Deus providenciando Moisés, vai deserto, volta, traz as pragas, bate de frente com o faraó, e o povo vendo, ouvindo, sabendo de tudo isso. E de repente saem de lá com mão forte, começam a experimentar perseguição. Deus faz o primeiro mover no Mar Vermelho, o mar se abre, mata os egípcios, e eles estão percebendo tudo isso, mas o coração assim mesmo vai se endurecendo. O coração vai se tornando incrédulo daquela geração. A gente lê nitidamente que a carta aos Hebreus está sendo escrita para uma geração que vem depois daquela, cujo coração estava muito endurecido, cujo coração estava se endurecendo constantemente. Por isso o escritor aos Hebreus diz assim: olha, eles me colocaram à prova, e eu não vou deixar que eles entrem no meu descanso. Se você acompanhar aí na tela Deuteronômio 6, aqui tem algo que deve nos chamar a atenção, que é o fato de Deus falar com o seu povo. E ele usa uma expressão que entre os hebreus é o Shema, né? Ouve, Israel. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Escute, Shema Israel. Ouça, Israel. Aí Deus, dando uma bronca, chamando a atenção. O Senhor nosso Deus é o único. Ele aqui se apresenta a um povo, do mesmo modo que ele já havia se apresentado a Moisés, quando a sarça ardeu e não se consumiu. Então ele diz: eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Tem que ter nome, ele está preocupado. Moisés preocupado em levar um nome para o Egito, porque o Egito tem vários deuses e vários nomes.
Tudo lá é Deus isso, Deus aquilo e tal, ok. Então Moisés diz, a quem eu anuncio? O eu sou. Aquele que não precisa de nome, mas que vocês vão ter uma revelação. Quando chega agora o escritor de Hebreus, ele está traduzindo o que aconteceu lá atrás, quando Deus disse, Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Read, único, não tem outro. Ou vocês aprendem a adorar o Deus que criou vocês, o Deus invisível que se manifesta do jeito que Ele quiser, quer seja na sarça, nos milagres, nos sinais, nas maravilhas, na nuvem, na coluna de fogo, através da pomba, do jeito que Ele quiser, Ele se manifesta. Mas Ele não precisa ser reconhecido nestas manifestações. Veja que nós somos um povo, a gente pode falar do Brasil, de um sincretismo religioso muito grande. O maior perigo disso qual é? É nós aprendermos o costume das nações e tentarmos conduzir Deus, e aí entra a idolatria, através das imagens. Os crentes, de alguma forma, estão aprendendo a idolatrar através dos sinais. Eu uso essa água para matar a sede. Mas se alguém disser que essa água tem algum poder miraculoso, os irmãos vão querer também bebê-la. Preste atenção que nós somos tentados constantemente a sermos atraídos por algo que represente Deus. E já aprendemos que no tempo da graça, o que Jesus fez depois de se entregar, morrer e ressuscitar, é enviar o seu Espírito que estaria derramando-se sobre nós, e que esse derramar colocaria o nosso coração como uma morada do Espírito. Pensa em você como uma morada do Espírito, uma casa em que Deus quer habitar, não quer passear apenas, e que você não precisa mais de nenhuma imagem, de nenhum símbolo, de nenhum aspecto que a religião às vezes nos conduz para que eu me sinta mais santo, menos santo. A questão aqui é ouvir o que Deus está dizendo. O que Deus está falando? Shema, ouve Israel. E a gente está diante de um povo que ouviu, que viu a manifestação de Deus através dos milagres, ou seja, sentiu a presença de Deus. Esse povo que está aqui sendo chamado de rebeldes, que promoveram rebelião, endurecendo o coração, meu querido, eles viram coisas que nós não vimos. Eles presenciaram o mover de Deus do modo que a gente nunca imaginou. Pensa o que está acontecendo aqui. Olha o versículo 16, pula para o versículo 16, quando ele diz, e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Foram esses. Esses que não ouviram falar de Deus. Eles perceberam Deus através da manifestação. Pragas, mar se abrindo, Deus derrubando o inimigo era mais poderoso, mas Deus estava com eles, o general estava com eles venciam as guerras, eles avançavam, e mesmo assim o coração estava endurecendo. Por quê? Volta ao versículo 10 um pouquinho, quando ele diz assim, por isso me indignei contra essa geração, o coração deles sempre, não é isso que está escrito aí? O coração deles sempre se afasta de mim. Eles não conheceram os meus caminhos. Ou seja, não quiseram andar nos caminhos de Deus. Não conheceram os meus caminhos é exatamente... Você pode trazer um juízo de valor quando esta palavra disser, eles não conheceram, pastor? Sim, Deus sinalizou. Mas eles não quiseram andar naquele caminho. Deus dizendo, é por aqui que vocês devem ir. E eles balançavam os ombros dizendo, não, prefiro fazer do meu jeito. Deus mostrando que através da oração, da consagração, do coração quebrantado, o mar se abriu. Moisés não sabe o que fazer. Deus diz para ele, Moisés, diga para o povo, apenas marche. Obedeça, eu não tirei vocês de lá, não fui eu que levei vocês até esse mar, então eu sei como fazê-lo. Eu posso fazer de qualquer jeito. Quando foi em Jesus, Pedro experimentou que podia caminhar sobre o mar. No Antigo Testamento, o povo experimentou que Deus podia abrir o mar. Ele faz do jeito que ele quiser. O que não pode ter é pensarmos numa desculpa. Se Deus mostra o caminho, temos que andar neste caminho. É inadmissível alguém dizer que está numa igreja com o coração se esfriando.
Se o fogo desta igreja não aquece seu coração, daqui até a próxima esquina deve ter umas 3 igrejas para a direita, umas 3 para a esquerda. O que você não pode é afastar o seu coração do Deus vivo. Isso você não pode fazer. Não tem desculpa. Porque igrejas são administradas por homens. Lembra disso? O pastor liberou uma palavra dura. Deus me chamou assim, com a palavra dura. Deus chamou Moisés com a palavra gaguejante. Alguns dizem que Moisés tinha língua presa. Alguns vão dizer que Moisés tinha língua presa. Não sei se era isso não, eu já vi pregadores falando que Moisés tinha a língua presa, não conseguia se expressar, chamou o irmão para representar ele. Não sei se era isso, não sei se era timidez, não sei se era um gaguejar de Moisés, mas uma coisa eu sei, Deus chamou. E quando Deus chama, Ele vai à frente capacitando aquele homem que é limitado. Porque todos os homens são limitados. Se algo acontece na sua vida, não é porque você é melhor que ninguém. Deus achou graça em você. Diga glória a Deus por isso. Ele te ama, Ele quis te dar, Ele é dono de todas as coisas. Então o que nós precisamos fazer é continuar atraindo esta mão de Deus que abençoa, a presença de Deus que afasta os inimigos, está tudo aqui. O coração desses homens foi se tornando errante. Eles viram os caminhos, mas quiseram escolher outros. Aí o resultado está aí no versículo 11. Assim jurei na minha ira, momento da ira de Deus. Nunca brigue com Deus. Eu já vi gente sendo ensinada a brigar com Deus até na televisão. Eu ouvi um pregador uma vez, gostava muito de ouvi-lo, até o dia que ele falou que se está na palavra, Deus tem que cumprir. Eu disse, meu Deus, é assim? Eu estava novo convertido, acompanhava ele na TV. Não, se está na palavra, Deus tem que cumprir. Eu falei, tá, mas se essa palavra não for para mim? Eu já pensava nisso, né? Será que essa palavra é para mim? Ou é para aquele povo? Ou é para o outro povo? Será que eu mereço essa promessa? E ele dizia, não, se está na palavra é para você. Você pode até... E ele usou essa expressão que eu nunca mais quis ouvi-lo. Você pode até encostar Deus na parede. Aí quando ele bateu na parede falei, desliguei o canal, falei, tá amarrado. E olha que eu era novo convertido. O tá amarrado é porque eu era a moda na época, né? Tá amarrado. E eu falei, não, eu não faço, não quero mais ouvir isso. Eu sou um miserável, pobre, cego e nu. A palavra de Deus diz que eu sou isso. E se eu tenho um pouquinho mais, não sou mais nu e Deus me vestiu, é porque a graça de Deus está sobre a minha vida, louvado seja Deus. Não é merecimento meu, é a graça de Deus. É um favor que não merecemos. Então, antes que eu pense que eu tenho direito, eu não tenho direito a nada. Eu sou um pecador, eu tenho que me arrepender todos os dias, eu preciso olhar para Deus, Senhor, não, que a tua mão não seja a ira tua sobre a minha vida, porque a esse povo Deus diz que ele jurou que eles não entrariam no descanso de Deus. Aí você para tentar entender. É o descanso do crente ou o descanso de Deus? Aqui o texto diz, meu descanso. Então, vamos começar a imaginar como é na nossa vida. Você leva uma visita na sua casa, você oferece a ele a cozinha, a sala de jantar, a sala de casa. Dificilmente você vai oferecer a sua cama de dormir. Porque a sua cama de dormir é o seu lugar de descanso, é o lugar que você deita e dorme. Deus tem um lugar para nós, para aqueles que são fiéis a Ele, para entrar na intimidade dEle. Lembra quando o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo, Deus mostra onde Ele se esconde, entre aspas. Deus revela coisas ocultas, mas isso é lá na frente. Então, para que eu entre no lugar em que Deus descansa, na câmara de dormir, é só para você entender de que modo Deus está tratando esse povo. Queridos, eu quero chamar vocês para o reino eterno, mas não é para vocês ficar na varanda do lado de fora, não. Porque tem visita que a gente recebe e a gente deixa onde? Na varanda. Tem outras que a gente tem mais intimidade, a gente bota na sala, tem outros que vai na cozinha, mas para você disser, dorme na minha cama que eu durmo no sofá, é porque você ama demais aquela pessoa e confia nela. Deus está dizendo que Ele nos ama demasiadamente e confia que a gente pode realizar a obra dEle, mas esse povo estava se desviando de Deus. Então esse povo estava ouvindo, vocês não vão entrar no meu descanso não. Se a minha misericórdia permitir, vocês vão ficar na varanda.
Na varanda. Só para você entender um pouquinho que aqui você pode começar a estudar um pouco sobre o galardão, né? Que Paulo escreve nas suas cartas. Você pode ficar na varanda. Talvez. Eu lendo esse texto, eu falei, Senhor, quem dera que eu consiga dormir na casinha do cachorro. Se for no céu, tá bom demais. Porque a gente enche o coração quando a gente lê sobre as mansões, né? Isso é o modo que Deus tem de mostrar que Ele não tem para nós uma casinha de cachorro. Mas aquela mulher que come das migalhas, lembra daquela mulher que Jesus diz, olha, está comendo das migalhas. Porque ela teve fé. Então você pode sair das migalhas e sentar à mesa. Diga glória a Deus por isso. É isso que Ele oferece. Mas para isso, o coração não pode estar incrédulo. Versículo 12, que maravilhoso. Versículo 12 diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Aqui a palavra infidelidade, né, aparece aqui. Um coração que se afasta é um coração infiel. É um coração que só lembra de Deus quando precisa. É um coração que não vem à presença dele para dizer obrigado, Jesus. Mas, Senhor, estou precisando disso. Vou lá na sua casa hoje. Eu vou lá fazer uma campanha. Bom dia, Espírito Santo. Eu vou lá orar. Afinal de contas, eu estou passando uma luta. Aí, quando Deus te der a vitória, você vai fazer o quê? Se afastar? Coração endurecido. Coração endurecido. Nós lemos lá o Shema de Deus em Deuteronômio 6, mas eu vou ler mais um texto em Deuteronômio. Coloca na TV, por favor. Capítulo 6, versículo 5. Olha os conselhos. Portanto, amem o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Israel teria que ouvir e guardar no coração. Por isso o salmista diz depois, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para não permitir que o coração endureça. Versículo 7. Você as inculcará aos seus filhos, você colocará na cuca dos seus filhos. Inculcar é trazer para dentro da mente deles, ensinar o que deve, tá? Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, ou seja, o tempo todo, ensinando a relação com Deus. Olha aqui. O exemplo que Israel recebeu de Deus, transmitiu para nós e que nós também vamos perdendo, né? Eu sempre lembro que o lugar da fala sobre Deus, além da igreja na sua casa, não é diante da TV. Não é discutindo se o The Chosen, os escolhidos, é bom ou se não é. Entretenimento que traz informações maravilhosas, mas na mesa. Quantas famílias não tem mais uma mesa? Não é porque a mesa é cara, não. Já deu uma olhada aí na Casa Bahia? Como é que é barato a mesa, irmão? Às vezes não dura nada. Se botar um prato mais pesado, ela quebra. A mesa é o lugar de comer, conversar, discutir, tomar decisões, perguntar como foi o dia do outro. A mesa é o lugar da comunhão. Deus está chamando a atenção para que a nossa casa tenha esta oportunidade de promover uma comunhão em família. E a palavra mais importante é justamente a palavra de Deus. Também, versículo 8, deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Aqui entra a obediência à cultura. Você já reparou que os judeus tinham isso amarrado no braço? Os tradicionais ainda têm. Alguns amarravam na testa, porque está na palavra, e alguns penduravam nos umbrais. Se você entra na casa de um judeu que ainda professa a sua fé, ele recita versículos bíblicos que estão pendurados nas portas, nos umbrais, nos portais. Eles entram dentro de casa, encostam lá, uns dão um beijinho e entram. É uma cultura. Ali tem versículos bíblicos. Isso é chamado filactérios. Então eles guardavam na mente e no coração, do lado de cá. Geralmente do lado direito ou lado esquerdo. Aí cada um tinha uma interpretação. Eu já perguntei a algumas pessoas, não, tem que ser do lado esquerdo.
Não, mas o braço da bênção é o lado direito, mas o lado esquerdo é o coração. Depende da época. Depende de como a gente entende onde está o centro das emoções. Houve uma época que os gregos diziam que o centro das emoções era o ventre. Depois passou para o coração. Hoje tem gente que está centralizando as emoções na mente. Ele dá vontade de fazer, ele faz. Então a ciência não chega a uma conclusão. Mas o coração é sempre visto como centro, o que concentra a palavra de Deus e as emoções. Nesse momento, o que Deus está dizendo? Que a palavra tem que estar dentro deles, para que o coração deles não endureça. Isso está muito claro aqui quando a gente volta lá aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Eu gosto muito desse trecho aqui, quando vai explicando para nós. Versículo 13 diz assim: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Coração endurecido. Versículo 14: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, ou seja, não podemos perder aquilo que chamamos de primeiro amor. Quando a palavra entrava, quando o louvor entrava, quando nós sentíamos a presença de Deus. Porque, do contrário, o coração vai endurecendo. E esse endurecimento do coração é patente, irmãos. O irmão frequenta todos os cultos, ele dá uma bênção, ele dá a paz de Cristo e transmite a paz quando ele aperta a mão, ele libera sempre uma palavra, e daqui a pouco ele passa a vir de 15 em 15, de mês em mês. Ok, você escolhe o caminho Deus já deu. Acabei de dizer que tem uma igreja em cada esquina. Espero que você consiga entrar e sentir a presença de Deus em todas. A questão é que quando você acha que pode levar Deus para casa, ligar o YouTube e ficar na presença de Deus, quando você fica ligado nessas coisas, seu coração vai se esfriando e você não percebe. E aí é quando o grego traz uma palavra que eu gosto muito, que é esclerocardia. Aquela, sabe quando a gente fala da esclerose? A cardia é o coração com esclerose. Ele meio que atrofia. Ele perde o movimento. O coração é um músculo, né? A ciência diz que é um músculo. Ele tem que estar funcionando. Mas se ele endurecer, ele não bombeia mais. A mente para de funcionar. Isso é uma explicação básica, científica. Mas como é que funciona nas coisas de Deus? Exatamente igual. Seu coração vai endurecendo, esclerocardia, vai se tornando incrédulo. Uma hora você entra, aí você fica procurando quem é o cantor de hoje. Se for aquele cantor, o culto vai ser uma bênção. O coração já está endurecido. Porque não importa quem esteja cantando, pode não ter ninguém cantando. Quem tem que cantar é você. Quem tem que adorar é você. Será que o pregador vai ser o Joãozinho? Porque se for o José, não gosto muito. Ok, irmão. Você está com o coração endurecido. São vários sinais que mostram que você não está sentindo a presença de Deus por culpa exclusivamente sua. Versículo 15 diz: como se diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Veja que aqui a rebelião é trazida, é citada novamente. Eles estavam rebeldes porque, depois de terem visto tantos sinais, eles já estavam vivendo a esclerocardia, coração endurecido. Viram Deus fazendo sinais, abrindo o mar, mesmo assim, decidiram se rebelar contra Deus. E eles confiaram em quem? Você lembra no deserto? No bezerro de ouro, não foi? Por que o ouro está sempre sendo citado na Bíblia, hein? Será que é porque a riqueza abre os nossos olhos e chama atenção? Versículo 19. Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esclerocardia. O coração não crê mais em nada. Isso, escute, é tão moderno, é tão atual para as nossas vidas, que a gente liga a TV, assiste o vídeo, recebe no Instagram, ou entra numa igreja. Nós cremos num Deus que transformou água em vinho, sim ou não? Sim, lógico que cremos. Mas Ele transformou água em vinho. Se Ele me der essa capacidade de transformar essa água em vinho, tem que ter um motivo. Tem que ter um
motivo, gente. Eu não posso simplesmente, para mostrar o poder de Deus, transformar essa água em vinho e beber, e você não beber e não participar, até porque quando ele transformou a água em vinho, ele alegrou um casamento, uma festa, ele abençoou uma família. Ele trouxe alegria a uma casa e a muitas casas. A ideia do vinho, se você estuda, você vai ver que Jesus fez algo sobrenatural numa festa de casamento, tudo conforme a vontade de Deus, não foi de qualquer jeito. Aí eu venho aqui, boto a mão em cima e você, uau! Você nem viu que eu joguei permanganato para deixar com cor de vinho, né? Eu podia ter feito isso hoje, mas eu ainda não aprendi técnica de mágica, não. Mas aí você diria o quê? Uau, o pastor Jarbas está cheio do poder de Deus. Conversa fiada, irmãos. Quando você descobrir que há determinadas ações dos homens que são para chamar a sua atenção para eles e não para Deus, você passa a desacreditar nos verdadeiros milagres. Aí o seu coração endurece. Vai ter um dia que você vai entrar numa igreja que verdadeiramente a água é transformada em vinho. A família, o que é água transformada em vinho? A família entra, triste, o casamento está dissolvido, mas o casal está lá, Deus restaura, os filhos são criados na presença de Deus, está aí, quer vinho, a alegria do Senhor fortalece você, louvado seja Deus. Essa é a verdadeira transformação da água em vinho que muitos não querem ver os olhos se encantam. Não, deixa como água mesmo, melhor deixar como água, porque se essa palavra não transformar o seu coração, não adianta eu cuspir fogo. Não adianta, irmãos. A humanidade está endurecendo o coração com muita facilidade. Está seguindo muitos sinais e maravilhas o tempo todo. As coisas sobrenaturais chamam a atenção. Isso endurece o coração. Por que eu estou dizendo isso? O versículo 19 diz que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Puxa, Deus tirou eles do Egito e não entraram na terra prometida? Bom, pelo menos no descanso eles não entraram. Como é que a gente interpreta isso? Eu não sei, porque essa palavra não era para nós, era para eles. A palavra para nós é: não endureça o seu coração. Se você crê, e eu creio que você crê, que Deus tem um descanso para você, você pode dizer amém se você crê? Então, para você entrar nesse descanso, você não pode endurecer o seu coração. Ah, pastor, mas eu já vi tanta coisa dentro da igreja. Eu também. E se eu fosse me prender pelas coisas erradas que eu via, eu nunca seria nem crente nem pastor. Então eu não quero mais olhar para as coisas erradas. Eu quero olhar para Cristo. Você pode dizer amém? É para Ele que você vai olhar. Se você olhar para mim, eu acho que você cai junto comigo. E se você orar comigo, eu não caio e você também não. Mas se você olhar para mim, e está aqui olhando para mim ou para qualquer um dos irmãos do ministério, a tendência é cairmos juntos. E isso é um grande mal dos últimos dias. Igrejas lotadas de crentes com coração endurecido. Hebreus 11, versículo 1, você conhece bem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então, por que estamos procurando tanto coisas para vermos? Por que somos seduzidos pelos olhos? Se a fé é uma certeza que não permite que a gente veja, só vamos ver quando alcançarmos. Quem espera vendo algo, não espera. Já viu? Você está no aeroporto, o avião não aterrissou, você está esperando o seu amigo, seu parente, ali você está esperando. Você tem fé que ele apareça. Por isso você está ali. Ele marcou a hora, mas você não sabe se o avião caiu. Misericórdia, né? Você não sabe se o avião decolou lá do outro aeroporto. Você tem programado e acredita que ele vai chegar ali. Enquanto você não o vê, você ainda está no que seria a fé. Você tem uma certeza que não se concretizou, mas no seu coração já está. Não, daqui a pouco eu vou encontrar meu amigo, vou abraçá-lo, e eu vou carregar as malas dele, vou levar ele para casa. Isso é o ambiente da fé. A partir do momento que você o vê, você não precisa mais acreditar no que não vê, porque você já está vendo. Nós estamos aqui neste lugar, queridos, porque a nossa fé é alimentada o tempo todo pela palavra. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir.
Shema Israel. Ouça a palavra e a palavra vai libertar você. Ouça a palavra e Deus vai se manifestar a você. Ouça a palavra e a palavra vai se tornar uma realidade na sua vida. As promessas prometidas por Deus se concretizarão na sua vida. Mas isso é o ambiente da fé. Não é o ambiente da realidade para todos. Não, não faça isso. Quando você olha para este lugar, o que você vê? Paredes, móveis, instrumentos? Procure ver o Espírito Santo na vida do seu irmão. Procure perceber que Deus opera maravilhas, não importa se a igreja está cheia, vazia. Não fique preocupado com essas coisas. Se você veio buscar a Deus, Deus se faz achar. Para encerrar, Hebreus capítulo 4, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo da desobediência. Quer ser um homem ou uma mulher que conquistou o seu ingresso para o descanso de Deus? Ouça a palavra. Shema Israel. Israel, Yahvé, Deus é o único, não existe outro. Não se encante com as coisas desse mundo. Não siga os moveres, os sinais, porque isso se manifesta dentro de você. Você quer milagre acontecendo? O maior deles é saber que muitos já dormem no Senhor e você está de pé. Você quer mais milagres acontecendo? Você não merecia estar aqui e Ele te trouxe até aqui. Você quer mais milagres acontecendo? Você vai sair desse lugar em paz e, se você desejar, você vai voltar na mesma paz de Jesus Cristo. E a partir daí, irmãos, é um milagre atrás do outro. Dia após dia, glória em cima de glória. Posso ouvir o amém? Vamos nos colocar de pés então, vamos orar. Afaste o seu coração de toda incredulidade. Pare de olhar para as coisas que endurecem o seu coração, falar de coisas que entristecem a tua alma. Não olhe para aqueles que vivem no engano, mas olhe para Cristo que revela toda a verdade e tente verdadeiramente conduzir a sua vida nos caminhos do Senhor. Não se afaste do Deus vivo. Busque esta comunhão que tanto agrada a Deus. Você ainda crê no mesmo Deus que você acreditava anos atrás? Aleluia, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Nesses dias tão difíceis em nossas vidas, Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o nosso coração não se endureça, que possamos, ao ouvir a tua voz, sentir claramente a tua presença, que possamos ter um coração que agrada de ouvir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, não permita que os nossos olhos nos enganem, que verdadeiramente nós possamos, de olhos fechados, sentir que o Senhor tem cuidado de nós, quando nos levantamos, quando dormimos, a todo momento. Se não fosse a tua boa mão, não estaríamos na tua casa, e muito menos de pés. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.